Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz, o Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021. Estamos na segunda-feira, dentro da terceira semana do tempo comum. Esse dia é dia de uma festa litúrgica de um grande santo da igreja. Hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. Aos textos bíblicos para o dia de hoje. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 ao 16. Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome de Jesus. Com o salmista, vamos rezar o salmo bem curtinho, Salmo 116/117. Ide pelo mundo inteiro, a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o evangelho. Escutemos atentamente o Santo Evangelho, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Querida irmã, querido irmão que nos escuta, que acompanha a nossa reflexão diária, essa homilia diária, que não tem outra função a não ser fazer Jesus se tornar cada vez mais conhecido, cumprindo o que se ordena no Evangelho de hoje. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que a gente faz aqui, através desse canal da nossa Paróquia do Carmo, evangelizando sempre, por todos os meios possíveis, tornando o nome de Jesus cada vez mais conhecido, acolhido, amado e adorado e seguido, acima de tudo. Então, você que nos escuta hoje, celebra conosco essa grande festa de São Paulo Apóstolo. A conversão desse homem certamente é uma das coisas mais importantes que aconteceu na história da igreja, mas sem sombra de dúvidas. Porque a partir da conversão de Paulo, quantas outras conversões não resultaram na igreja nos anos vindouros, nos séculos que vieram depois e até hoje e continuarão a existir enquanto Jesus não voltar. Incontáveis conversões, incontáveis. Esse homem aqui é um baluarte da evangelização. Grande São Paulo. Tem tantas coisas para falar dele que a gente tem que pensar alguma coisa para a gente não deixar muito longa a nossa reflexão aqui, já que a proposta é uma meditação breve para cada dia. Vamos lá. Paulo diz na primeira leitura de hoje que ele está testemunhando sobre o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando para lá ia com o intuito de perseguir os cristãos, aliás, e capturá-los e trazê-los para serem castigados. Ele começa dizendo assim, ó: Naqueles dias Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nessa cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Você percebe que esse testemunho dele, afirmando que ele é judeu, é o que nos explica o porquê de tanto ardor desse apóstolo pela sua religião. Ele era um apaixonado pela sua religião, pela religião judaica, aquela que ele recebeu dos seus pais, aquela que ele foi instruído por Gamaliel. Paulo, um homem letrado, um homem douto, um homem sábio, um homem com conhecimento assim absurdo, né, de grande admiração, homem inteligentíssimo e formado na fé judaica. Então ele era apaixonado pela sua religião e por isso ele a defendia com unhas e dentes.
A conversão de São Paulo não é semelhante às conversões que normalmente a gente vê nos testemunhos que tem em retiros, encontros, onde a pessoa vai lá, eu era viciada em entorpecentes, eu era viciada em bebida, em álcool, eu era disso, eu era daquilo, vivia uma vida fútil, uma vida entregue aos prazeres mundanos, e abandonei isso, me converti, agora eu sou seguidor de Jesus. A conversão de Paulo não é nesses moldes, porque Paulo não era um homem mau, porque Paulo não era um homem devasso, porque Paulo não era um homem longe das virtudes, mas é longe de dizer uma coisa dessa. Seria, da nossa parte, desonestidade dizer que Paulo tinha esses defeitos. Nada mais longe disso. Paulo era um homem correto, zeloso pela lei de Moisés. A religião que ele recebeu, ele abraçava com unhas e dentes e a defendia. Então a conversão dele não é nos moldes que a gente conhece. Aliás, costumeiramente a gente vê nos tempos atuais, né? Não, Paulo não era um homem de vida fútil. Pelo contrário, era um homem de uma experiência religiosa digna de admiração. Aquela seita que surge, e é assim que eles conheciam os cristãos à primeira hora, como uma seita, a seita dos nazarenos, era uma ameaça terrível para quem? Para a sua religião, para a sua fé, para a doutrina que ele conhecia e defendia. Então a gente entende porque Paulo perseguia os cristãos, e perseguia mesmo, porque aquilo ali era uma ameaça à sã doutrina judaica, se assim a gente pode dizer. Era uma ameaça à fé dos seus pais, à fé que ele recebeu. Então precisava ser extirpada, precisava ser cancelada no meio deles aquele movimento do Nazareno. Paulo estava errado e ele sabe disso. Mais para frente, numa das suas cartas, ele vai testemunhar que o que ele fazia, o fazia por ignorância. Mas Jesus se apresentou a ele no caminho para Damasco. Aquela luz tão forte que o cegou no primeiro momento e o levou para um encontro com Ananias, aquele homem piedoso e com grande reputação entre os judeus daquele local. Aquele homem recebe de Deus uma revelação para dizer, olha, vai chegar até você esse homem, Saulo, eu quero que você imponha as mãos sobre ele, porque ele é um escolhido meu. Jesus se encontra com Paulo e pergunta para Paulo, por que tu me persegues? Já que Paulo perseguia o corpo de Cristo, que é a igreja, e perseguir o corpo de Cristo, que é a igreja, é perseguir o próprio Cristo. Paulo não sabia o que fazia porque não conhecia. Mas a partir daquele momento, Paulo, já como frutos de sua conversão, diz assim, Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Grande homem. E Deus vai orientando e a gente sabe tudo o que aconteceu, ou grande parte do que aconteceu depois na vida desse apóstolo, quanto ele foi importantíssimo para a propagação do Evangelho. O Evangelho também chega até nós muito por conta do empenho apostólico deste grande santo da igreja. Santo Agostinho, entre outros padres lá do início da igreja, vão dizer que Paulo é o maior fruto da oração de Santo Estevão. Quando Santo Estevão estava sendo martirizado, apedrejado, lapidado por conta da sua fé em Jesus, Paulo estava lá. Saulo, né? Então Paulo é o mesmo nome dele, Saulo, nome judeu, e Paulo, nome romano. Ele estava lá, testemunhando aquele ato brutal contra Estevão. E Estevão fez uma oração ali. Senhor, não levais em conta o pecado deles. E a oração de Estevão, então, vamos dizer assim, conquistou uma das maiores conversões da história da igreja, a conversão de Paulo. Olha que fruto maravilhoso. Estevão orou diante de um Paulo de coração endurecido. Assim como lá os israelitas, ao chegarem na terra prometida, tiveram que derrubar as muralhas de Jericó. Naquele momento, eles só tiveram que rodear as muralhas 7 vezes, e quem fez a obra foi Deus, e as muralhas caíram. Paulo era um homem com uma muralha muito elevada no seu coração, mas a oração de Estevão e de tantos outros pôde fazer com que esse homem chegasse à conversão. Deus nos dê a graça de também
Com as nossas orações, convertemos mais pessoas para a fé em Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.